De volta com o nosso curso de PNL e agora nós vamos falar um pouco sobre metamodelo. Bom, metamodelo é uma linguagem que permite que façamos questionamentos que tornam a comunicação mais clara, evitam as interpretações equivocadas e os conflitos decorrentes disso. Então, às vezes, nossa comunicação tá estranha, estamos obtendo resultados diferentes, estamos criando bastante conflito. Isso dentro da empresa, dentro de um relacionamento. Então, são várias as áreas que a gente pode harmonizar na sua comunicação. Então, o metamodelo de linguagem, ele consiste em uma série de perguntas capazes de resolver três problemas. Primeiro, nós vamos explicar aqui os três problemas, depois nós vamos dar exemplos de perguntas para cada um deles. Primeiro, a generalização. Esse é um processo que envolve a tendência de tirar conclusões amplas com base em um conjunto limitado de informações ou experiências. Em outras palavras, é quando uma pessoa extrapola uma única experiência ou observação para aplicá-la a todas as situações semelhantes. Exemplo, alguém que teve uma experiência negativa em um relacionamento pode generalizar essa experiência e concluir que todos os relacionamentos são ruins. Então, na PNL, geralmente se busca identificar essas generalizações para desafiá-las e ampliar as perspectivas da pessoa. Eu já citei esse exemplo nas aulas anteriores, onde, por exemplo, uma pessoa foi traída e ela vai dizer que todos os homens traem, todas as mulheres traem, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta. Então, a pessoa está trabalhando com a generalização, todo mundo. Todas as pessoas me perseguem dentro dessa empresa. Todo mundo está contra mim. Então ela botou o mundo em cima dela. Aí a gente vem com perguntas. Né? Então, generalização nós temos, por exemplo, todo mundo sempre me ignora. Aqui um exemplo. Quem exatamente está te ignorando ou te ignorou? Em quais situações específicas isso acontece? Existem exceções a essa generalização? Tem alguém que não te ignora? Tem alguém que te considera, te escuta, te quer bem? Quem? Como você define todo mundo? Quem são esses todo mundo? Como você sabe que é sempre assim? Todos sempre você está sendo ignorado ou ignorado? Então, esse é um exemplo de perguntas que quebram aqui a generalização. Continuando agora na omissão. Esse é o processo que envolve a remoção ou a simplificação de detalhes na nossa percepção da realidade. Nós não podemos perceber ou lembrar de todas as informações disponíveis em uma situação. Então, nossa mente tende a omitir certos detalhes para simplificar a compreensão. Por exemplo, numa conversa, podemos omitir certas palavras ou detalhes não essenciais e ainda assim entender o significado geral. Na PNL, o objetivo é identificar as omissões na linguagem de uma pessoa para obter uma compreensão mais completa da sua experiência. Eu vejo, por exemplo, que algumas pessoas, elas pintam um monstro, um cenário onde aquela pessoa X é totalmente responsável pelo problema que ela está enfrentando. E aí, a gente só vê um lado da moeda. Ela está omitindo o outro lado, o lado que ela também contribui para o problema. A parte que ela fez, ela só te traz o resultado, a consequência daquilo que ela fez. E ela vai omitir por medo de julgamento, por medo de ser punida, por, por muitas coisas. E assim, a omissão, ela só vai prejudicar a pessoa no processo. Ela não vai ajudar a sair de um vício. Ela precisa entender que quanto mais ela omite, mais o processo dela será demorado. Então, quanto mais ela confiar em você,
você não vai julgar, que você vai dar feedback, que você não vai ficar contra, ela não precisa ter vergonha, então ela não precisa omitir, não precisa simplificar, ela pode detalhar a conversa com você. Lógico que a gente não vai ficar aí procurando saber detalhes desnecessários ao processo. São detalhes realmente importantes para a melhora dela. Então, a omissão, exemplo, ela não me deu atenção. O que exatamente você quer dizer com atenção? Que atenção é essa que você gostaria de ter? O que acontece especificamente para você sentir que não recebeu atenção? Quais foram os detalhes da interação que você percebeu como falta de atenção? Então, você quer saber exatamente do começo, detalha isso, porque todas as vezes a pessoa vai sentir como se não tivesse recebido atenção. Algo mais importante que você não mencionou, quem é ela e em que contexto isso ocorreu? De repente, a pessoa falou assim, ela tá lá ela tá entrando no hospital e tem um paciente com emergência e a pessoa tá só com um problema leve, não recebeu atenção. Olha lá, tá vendo? Ninguém liga para mim. Ou dentro de um relacionamento, a pessoa tá no horário de trabalho, tá fazendo uma coisa muito importante que não dá, falar, pô, fulano não me ama, não me dá atenção, né? Então, mas e o detalhe? E o horário que a pessoa estava no trabalho, não podia responder naquela hora, ou todo o contexto para a pessoa entender que ela omitiu coisas importantes, não é verdade? Então, a pessoa não estava sendo ignorante, estava acontecendo outras coisas ali. Distorção. Esse processo envolve a modificação ou a interpretação subjetiva das informações que recebemos. Então, a pessoa pode modificar, não era bem assim, ou interpretar de uma maneira só dela. Interpretar de uma forma que ninguém mais viu daquela forma, só aquela pessoa. Nossa mente pode distorcer as informações para se adequar a nossas crenças, emoções e expectativas. De repente, eu trabalhei numa loja uma vez e eu fazia distorção. O que aconteceu? Eu estava cansada, eu queria outra coisa, eu via conflito entre as vendedoras e eu comecei a tomar aquilo como se fosse para mim. Eu estava tão imersa no problema das duas, que não tinha nada a ver comigo, que eu tomei para mim. E aí, quando eu fui conversar com o gerente, ele falou: Você percebeu que você está distorcendo? Que deixa elas duas para lá, é um problema delas, não precisa te atingir. Mas como eu vi aquele conflito e eu não gosto de conflito, eu fazia essa distorção, né? Eu fazia também uma generalização, como se eu tivesse sendo que aquilo estava voltado para mim, que era comigo a coisa. E não era. Era entre as duas. Tanto é que eu saí, fui para outro lugar, a outra vendedora também não aguentou, saiu e ficou só a que criava o caos, né? Então, aí a verdade sempre aparece, como diz a frase. O exemplo: duas pessoas que testemunham o mesmo evento podem interpretá-lo de maneiras diferentes com base em suas experiências passadas, emoções e perspectivas pessoais. Na PNL, é importante reconhecer essas distorções para entender como alguém está interpretando sua realidade e ajudar a expandir suas opções perceptivas. Vamos lá. Distorção. Exemplo: ele sempre está tentando me controlar. Então, como você define tentando controlar? O que é controle para você? Quais são os comportamentos específicos que você interpreta como tentativas de controle? Pode ser, gente, que seja uma realidade. A gente faz as perguntas para realmente a pessoa entrar em si, em sintonia com o seu próprio ser e entender se ela está num um relacionamento abusivo ou não. De repente é uma verdade. E de repente ela está distorcendo, a pessoa só está
Vamos supor assim, ó, casal. Ah, ele sempre deixa a toalha em cima da cama, ela deixa a louça para lavar e ele não gosta e fica aquela contenda, aquela briga. É uma questão de tentar controlar o outro, não gosta. Ah, ele não gosta de mim porque ele olha para a louça, ele reclama. Ou ela não gosta de mim porque ela fica o tempo inteiro falando da toalha em cima da cama. É uma realidade isso? É importante para o outro que a pessoa seja organizada, né? Então, os dois vão tentar compreender que são duas pessoas diferentes. Mas é tentar controlar o outro ou é um pedido para que o outro seja mais organizado? Então, houve alguma situação em que ele não estava tentando controlar você? Como você chegou à conclusão de que ele está sempre tentando controlar você? Existe alguma outra maneira de interpretar o comportamento dele? Então você vai ampliando para a pessoa poder sair daquela neura e sair daquele conflito, lembrando que o objetivo justamente é melhorar essa comunicação e fazer com que a pessoa consiga se comunicar de uma maneira melhor. Então, todo comportamento e sentimento encontra raízes originais em sua forma de comunicação. Aqueles que afetam os pensamentos, sentimentos e ações da maioria de nós são aqueles que sabem como usar esse instrumento de poder. Seu nível de domínio da comunicação no mundo exterior determinará o seu nível de sucesso com os outros, pessoal, emocional, social e financeiramente. Como você se sente não é o resultado do que está acontecendo em sua vida, é a sua interpretação do que está acontecendo. Muito bem? E aí, uma brincadeira aí para a gente poder entender é essa aqui. Não pense em cobra. Você já acabou de pensar em cobra, né? É impossível você não pensar. Nossas mentes sempre, simplesmente elas não sabem colocar as coisas em uma linguagem negativa. Ela sempre coloca numa linguagem positiva. Para saberem que não pensar, elas precisam primeiro pensar. Então, primeiro você tem que fazer, saber aquilo para depois você não fazer mais. Então, não se esqueça de, você vai trocar por lembre-se de. Não faça assim, né? Você vai falar, faça dessa forma, ou faça perguntas para que a pessoa possa entender que forma melhor ela poderia fazer. Cuidado para não quebrar. Vai quebrar, cuidado, vai derrubar. Você vai falar, cuidado, segure firme e coloque o objeto no lugar com segurança. Porque isso evita, fulano é desleixado, fulano isso, fulano aquilo. Não, vamos observar de uma linguagem que sempre ajude a pessoa em todas as formas possíveis. É isso? Então, finalizamos aqui essa aula e voltamos na próxima aula.